5 bilhões de reais para partidos e candidatos nas eleições do ano que vem. Esse é o valor do fundo eleitoral que a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional quer aprovar em Brasília. Olha, sobre este e outros assuntos importantes, vamos conversar agora ao vivo com nossa equipe de reportagem lá na capital federal. Olá, boa noite, Daniela. Oi, Marcele, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Direto de Brasília. E então a gente começa, falando sobre essa aprovação da ampliação do fundo eleitoral, chamado Fundão das Eleições de 2026. Parte, então, de 4,9 bilhões de reais, um valor bem acima da proposta inicial do governo, que era de 1 bilhão. E para chegar a esse montante, o relator do orçamento, que foi o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, ele vai precisar cortar recursos de outras áreas, viu? Como emendas parlamentares, despesas ali de investimentos. Então, o orçamento de 2026, ele também prevê um salário mínimo de R$ 1.631, investimentos públicos de 85 bilhões e uma meta de superávit de 34 bilhões. Mas esse texto, ele ainda precisa ser aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula. Então, mais um assunto que a gente trata agora, porque além dessa disputa em torno do dinheiro pelas campanhas, um outro assunto aqui em pauta no Congresso é a reforma tributária, viu? Porque depois da aprovação dessa proposta geral que aconteceu no ano passado, agora os parlamentares discutem a segunda etapa, que é a regulamentação dessa reforma tributária. E é nesse momento que se definem os detalhes, como esses novos impostos vão funcionar, de que forma os estados e municípios vão receber a arrecadação, quais são os setores que serão beneficiados, os que serão impactados. Então essa fase ela é considerada fundamental, porque é nela que começa de fato a sair tudo isso do papel. Então a gente preparou uma reportagem especial sobre esse assunto para vocês e a gente vai assistir agora. O projeto de lei complementar regulamenta a segunda parte da reforma tributária. O texto define regras para os tributos que foram criados pela reforma geral aprovada pelo Parlamento no ano passado. Os novos impostos são os impostos sobre bens e serviços, o IBS, que vai substituir o ICMS nos estados, e o imposto sobre serviços nos municípios. E a contribuição sobre bens e serviços, CBS, que terá abrangência federal. O texto, que veio da Câmara dos Deputados, recebeu 517 emendas da Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. Uma delas foi do senador sergipano Laércio Oliveira, do PP. Ele sugeriu desonerar a folha de pagamento para alguns setores da economia, com o objetivo de ajudar principalmente o setor de serviços. Se é o setor que mais emprega no país e é o setor presente no cotidiano da vida de quase todo mundo, então eu precisava de uma tributação justa. Que pelo menos se mantivesse a carga tributária que o setor de serviços defende, que é a que ela pratica hoje, apesar de eu entender que não é justo. A sugestão do senador não foi acatada no texto da reforma tributária. Ele vai tentar a medida por meio de um projeto de lei, mas, no geral, disse ser favorável ao texto da regulamentação da reforma. O avanço foi positivo em relação à realidade que nós temos. Ela só não é justa com o setor de serviços, volto a dizer, mas o conjunto da reforma tributária eu acho que é satisfatório para o momento que o Brasil vive hoje. Eu entendo que o trabalho feito pelo relator foi positivo e a gente coloca o Brasil definitivamente com regras mais claras, mais simples e que vai facilitar o entendimento de quem precisa conviver com a carga tributária todos os dias. A criação do comitê que vai fazer a distribuição da arrecadação do IBS também está nesse texto. O comitê é importante para coordenar e fiscalizar a divisão do recurso, que será usado por estados e municípios para investir em serviços para a população. O
O comitê terá a participação de várias entidades, como Confederação Nacional de Municípios, a CNM e a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, a FNP, além de representantes dos setores. O grupo será presidido pelo Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda. Então, Marcele, a votação do projeto de regulamentação da reforma tributária, ela continua agora aqui no plenário do Senado, viu? O relator, senador Eduardo Braga, ele já apresentou mudanças a partir das emendas que foram aceitas e, entre elas, a antecipação da cobrança de imposto sobre a nafta, que é uma matéria-prima derivada do petróleo que é usado para produzir a gasolina, e a ideia também é de evitar os desvios e aumentar a arrecadação dos estados já ali em curto prazo. Então, esse relatório, ele também prevê um ajuste gradual das alíquotas do novo imposto para dar mais tempo de adaptação aos estados e aos municípios, e também inclui aquelas categorias de taxistas, mototaxistas, caminhoneiros, no regime de nanoempreendedor com isenção de tributos até um determinado limite ali de faturamento. Então, a expectativa é que esse texto, então, ele seja votado ainda hoje, que essa votação termine hoje, né, e que abra um caminho para a criação de um comitê gestor que vai administrar o novo imposto sobre bens e serviços. Por hoje é só, Marcele, a gente volta amanhã aqui direto de Brasília. Obrigada, Daniela, pelas informações. Até amanhã, viu?